Voltou para o lado leste do lago e chegou à sua cidade. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Viu Jesus que eles tinham fé e disse ao paralítico: coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei começaram a pensar: este homem está blasfemando contra Deus. Porém, Jesus sabia que eles estavam pensando e disse: por que é que vocês estão pensando com essas coisas más? E o que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta e anda? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por ter dado poder aos seres humanos. Até aqui. Senhor, usa-me nesse momento. Abra, Senhor, o nosso entendimento, fala com o teu povo, fala conosco de uma forma sobrenatural. É o que te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. O que eu quero falar com vocês hoje está mais especificamente no versículo de número 4. Eu quero reler com vocês aqui. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que é que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Se vocês forem olhar ao redor do mundo, vocês há de concordar comigo que nós estamos vivendo momentos de negatividade. Por todo lado que nós olhamos, nós estamos ouvindo, sendo bombardeados por palavras negativas, por notícias negativas. As notícias, elas estão se tornando tão intensas, notícias negativas estão se tornando tão intensas nos nossos últimos dias, como nós nunca ouvimos antes. Em 2018, final de 2018, nós tivemos a eleição, em especial aqui no Brasil, e parecia uma guerra de notícias negativas. As pessoas tentando impor notícias negativas de um lado e de outro, as famosas fake news. E estamos o tempo todo ouvindo notícias negativas. E essas notícias negativas, elas acabam nos atemorizando, trazendo terror. Até mesmo a grande mídia, onde nós confiávamos, onde tinha a confiança da população, ela começou, ou desde antes, ela já trabalhava nesse sentido, de distribuir notícias negativas na vida das pessoas e para as pessoas. E entramos em 2019 com muitas notícias negativas. Notícias de terrorismo. Quanto tempo nós não víamos um momento tão difícil que o país passava no Ceará, tanta desordem, tanta matança, tanto caos, sem piedade algum no coração das pessoas. Notícias negativas, aviões que nós confiávamos, empresas que eram centenárias, empresas que tinham a maior admiração da população, e as suas aeronaves que eles tinham no seu portfólio deixaram a desejar e caiu e matou muitas pessoas. Notícias negativas. Também temos notícias negativas em relação às nossas vidas. Às vezes nos nossos negócios, na nossa empresa, onde trabalhamos, pessoas elas estão rindo para nós, mas por trás elas estão falando mal. E essas palavras acabam chegando para nós e nós vemos como isso é negativo. Pessoas que estão ao nosso redor, que nós amamos, estão com notícias negativas para nós. Estamos vivendo um mundo com abundância em informações negativas, em notícias negativas. E isso tem comprometido o nosso planejamento futuro. Até mesmo no nosso corpo, às vezes as pessoas descobrem que estão enfermas, estão doentes, precisam agora tomar remédio constantemente para que elas possam continuar a
levar a sua vida, notícias negativas para tudo quanto é lado. E aí não para de ouvirmos notícias negativas. Essas notícias negativas têm nos paralisado, têm nos aterrorizado e nos atrapalhado de pensarmos e planejarmos num futuro melhor para aquilo que o Senhor Ele nos chamou para fazermos nessa terra, nessa vida. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Jesus, Ele vê uma situação onde que um homem paralítico tinha fé para ser curado, os seus amigos pegam ele, levam ele e tira algumas telhas e insere ele diante do telhado ali para que ele pudesse estar próximo de Jesus para ser curado. Jesus olha para ele e fala: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas aquelas pessoas que estavam ali, os fariseus, muitos crentes, se fosse hoje, olhou para Jesus e eles começaram dentro de si a pensar: quem é ele para perdoar pecados? Quem ele acha que é para perdoar pecados? E Jesus, nós aprendemos duas coisas nesse texto. A primeira é que Jesus, ele sonda os nossos corações e ele sabe tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que nós imaginamos, tudo aquilo que nós queremos. Não tem como nós escondermos os nossos pensamentos de Deus. Ele sabe aquilo que nós estamos pensando, se nós estamos com pensamentos positivos ou se estamos com pensamentos negativos. E a segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que Jesus, ele não estava questionando aqueles homens por ele pensar de forma negativa, mas por eles serem dominados pelos pensamentos negativos. Porque quando o texto ele diz, eles estavam pensando, quando você vai olhar no dicionário, a palavra pensar, ela significa imaginar, é uma dúvida. Eu estou pensando e eu posso voltar a pensar diferente, eu posso imaginar diferente a partir do momento em que eu conhecer uma verdade. Mas quando uma palavra ela está relacionada pensando, o verbo está no pensando, ela entra na questão de certeza, convicção. Então Jesus estava questionando eles por que eles estavam presos a uma convicção de que Deus não estava agindo na vida deles e que Deus não poderia agir na vida deles. E aquilo estava impedindo eles de servir a Deus, de receber as bênçãos de Deus por meio da vida de Jesus Cristo. E eu quero aqui abrir um parênteses para dizer justamente isso, que Satanás, ele vai bater na porta em todos os instantes para poder entrar na sua mente, para ter acesso à sua alma. E ele vai vir com informações negativas que vão tentar jogar diante de você quando você estiver no caminho, na trajetória para aquilo que você for fazer, aquilo que você estiver disposto a fazer no teu coração. E ele vai jogar diversas notícias negativas. E ele vai bater nas portas, assim como Jesus Cristo. Ele bate na porta e diz: se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com vocês. Se vocês não abrirem a porta, tudo bem. Satanás, ele vai justamente fazer isso. E a maior guerra que nós iremos enfrentar nos últimos dias será a guerra das nossas emoções, da nossa mente, que estamos vivendo nesse mundo. E enquanto nós estivermos vivendo nesse mundo, nós teremos que nos colocar preparados para lutar na batalha das emoções, da nossa mente. Porque Satanás, ele vai lançar diversas palavras negativas para tentar acessar a sua mente, para penetrar na sua alma e te levar para o inferno. O objetivo de Satanás é destruir o relacionamento que nós temos com Deus. E você que está em Cristo Jesus, é incapaz de Satanás ter penetração na tua vida, a não ser que você abra para ele. É impossível ele ter acesso na sua vida se você não abrir para ele. E ele vai justamente bater na porta para que você dê acesso a ele, para que ele possa entrar e destruir a tua vida. E ele vai entrar lá com luxúria, ele vai bater na porta, e você vai dizer: quem é? Eu sou a luxúria. E se você abrir a porta da sua mente, ele vai entrar. Quem é? É a ganância,
Se você abrir a porta, ele vai entrar na sua mente. E ele vai bater a porta mais uma vez, e você vai dizer: quem é? Aqui é o ódio. E ele vai tentar entrar. Se você abrir a porta, ele vai deixar entrar. Você vai bater a porta mais uma vez, e você vai dizer: quem é que está à porta? Ele vai dizer que é a prostituição, que é o adultério. E se você abrir as portas, ele vai entrar. E uma vez que ele entrar, ele vai disseminar uma semente. E a semente, ela vai germinar, e ela vai produzir frutos. E esses frutos, eles vão ser destrutivos para as nossas vidas. O objetivo de Satanás é querer minar a nossa alma, minar a nossa mente, nos levar cativo, levar a nossa mente cativo. Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que é contrário aos ensinamentos do Senhor. E por isso que a Bíblia fala: se tem uma coisa que nós devemos guardar, é a nossa mente, o nosso coração. Porque se nós deixarmos aberto, se nós deixarmos a porta aberta, Satanás ele vai entrar, ter acesso à nossa alma e levar a nossa alma para o inferno. O diabo ele veio para matar, para roubar, para destruir. Matar os teus sonhos, roubar a tua paz, destruir a tua família. Mas Jesus Cristo ele veio para dar vida, e dar vida com abundância. E nós precisamos agora dominar a nossa mente, entendermos o funcionamento da nossa mente, para que nós não sejamos minados por Satanás e sejamos aprisionados por ele, destruídos por ele. E às vezes talvez você está pensando: isso não tem nada a ver. Mas a Organização Mundial da Saúde, ela disse que nos próximos anos, 2 em cada 5 terão problemas psicossomáticos, depressão, ansiedade, por conta dos seus pensamentos que não foram dominados, levados cativos pela palavra de Deus, mas porque receberam notícias falsas na sua vida e não eliminou essas notícias falsas por meio da palavra de Deus. E a Bíblia fala que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que maior é o Senhor que está em você do que qualquer coisa daquilo que está no mundo, do que qualquer dificuldade, qualquer adversidade que se encontra no mundo. E se você não parar e não prestar atenção, não absorver aquilo que a palavra diz que você é, aquilo que a palavra diz que você tem, se você ficar ansioso pensando no futuro, se você ficar deprimido, depressivo pensando no passado, você vai ser destruído. E pessoas que você ama, pessoas que estão com você, elas vão ficar decepcionadas, porque vão ver uma pessoa cheia de vida, capaz de viver o melhor dessa terra, de abençoar vidas, perdendo todo o sentido da sua vida. Eu quero dizer para vocês que a semana passada, por que eu falei isso? A semana passada eu fui atacado na minha mente pelo inimigo. E quando nós cruzamos os nossos braços, nós subestimamos o inimigo, nós entramos num lugar muito perigoso de acontecer. E são tantas as preocupações, são tantas os nossos projetos de vida, aquilo que nós gerimos, aquilo que nós criamos, aquilo que nós mantemos, aquilo que nós queremos manter. E diante de notícias negativas, porque somos bombardeados com notícias negativas, quando acordamos, ligamos a TV, ligou o celular, parou com pessoas, vem aquela enxurrada de notícias negativas. E aquela perspectiva nossa quanto ao futuro, de aumentar as nossas projeções, os nossos negócios, de destruir a inflação, de vencer a inflação, porque é algo a ser batido e que muitas vezes nós não prestamos atenção na inflação e ela corrói os nossos recursos, os nossos bens. E por nós termos o entendimento, o conhecimento disso, a nossa preocupação constante é quando irmos ao nosso trabalho, não é lutarmos contra as pessoas, contra as coisas, mas é vencer a inflação, porque se vencermos a inflação, nós conseguiremos alcançar os objetivos que temos. Notícias negativas, mercado difícil, delicado, desafio para nós vencermos. Notícias negativas, e aquilo começou a entrar no meu coração com excesso de notícias negativas, e eu com o excesso do meu pensamento no futuro.
Notícias negativas no mercado financeiro, nossos investimentos no mercado financeiro e nossas bolsas caindo, despencando por conta de atitudes erradas que eles cometem lá em Brasília. E nós calculamos, pensando no futuro, pensando em como melhorar, em como aperfeiçoar, em como aumentar a nossa performance. O excesso de informações em relação ao futuro começou a me angustiar aquilo. Eu participo de um grupo de mentoria com empresários, um dos grandes empresários do Brasil, onde que nós buscamos a alta performance, e os nossos mentores que eu encontro quinzenalmente online, eles colocam uma pressão muito grande para que nós possamos desenvolver soluções, para que possamos ajudar a humanidade. E de 15 em 15 dias nós temos umas tarefas, e num desses 15 dias eles me deram a tarefa de escrever um livro, para mim, que eu pudesse escrever um livro de pelo menos 60 páginas. Uma pressão muito grande. Não consegui com 15 dias, mas consegui com 60 dias, com 30 dias escrever esse livro. E entreguei para eles atrasado. E eles me cobraram para que eu pudesse pegar e buscar forma de como eu conseguisse levar esse livro para 160 milhões de pessoas que têm acesso à internet. E nós somos pressionados, desafiados para que nós possamos pegar e mudar o mundo, mudar a eternidade, mudar as pessoas e levar as pessoas para a eternidade. Tudo no futuro, coisas para o futuro. E essa pressão, o ministério, como nós podemos melhorar, como nós podemos avançar, como nós podemos crescer, como nós podemos alcançar pessoas, ajudar mais pessoas, levar pessoas para a eternidade. Futuro, excesso de pensamento no futuro. E isso me causou uma angústia tremenda. E eu estava com a guarda baixa. Cheguei para trabalhar numa plena segunda-feira, e eu estava ali mexendo nos negócios, na variedade de negócios que nós temos, e de repente veio uma opressão no meu coração de tal forma que eu comecei a entrar em desespero. Me deu uma angústia, me deu vontade de morrer. Me deu vontade de sair correndo, bater em retirada, largar a loja sozinha, que eu estava sozinho na loja, e sair correndo a mundo afora. E por um instante eu comecei a me imaginar que eu estava correndo, andando pela estrada, pela BR, e o cabelo, a barba, né? A barba ia crescendo, e eu parecia que eu ia virando bozo, que a gente de calvo só cresce para os lados. Eu comecei a me ver, eu todo rasgado, eu todo sujo, já mais magro, sem comer, sem andar desesperado, sem conhecer pessoas, sem saber aonde que eu estava. Aquilo por um flash de momento começou a passar na minha mente, e eu comecei a entrar numa angústia terrível, e aquilo começou a me palpitar, eu comecei a ficar trêmulo, e eu comecei a me levantar, e falei assim: eu vou sair correndo desesperado, porque eu não sei se o meu futuro ele vai conseguir ser promissor como aquilo que eu estou imaginando hoje, como eu estou trabalhando para ele. Excesso de pensamento no futuro. E de repente, quando eu me levantei, quando eu comecei a ficar nervoso, isso aconteceu outro dia comigo. Não faz nem 2 semanas que aconteceu isso comigo. Ataque da mente, ataque nas emoções. E quando eu levantei, eu fiquei desesperado, eu comecei a sair correndo. E aí veio o Espírito Santo, e ele encheu meu coração. E ele me desafiou a lutar contra aqueles pensamentos, contra aqueles sentimentos. E naquele momento eu comecei a orar em línguas, eu comecei a buscar o Senhor, eu comecei a orar, comecei a buscar, comecei a pedir a sua misericórdia, pedir para que Ele pudesse restabelecer as minhas emoções, a minha mente, passar o sangue de Cristo. Comecei a orar em línguas, e quando eu peguei e me retornei a si, eu comecei a usar as estratégias, as ferramentas para poder eliminar aquele pensamento que estava me angustiando naquele momento. Satanás já estava pronto para entrar na minha mente, para ter acesso à minha alma, por conta das notícias negativas que eu absorvi, por conta do medo que eu tive do futuro. Às vezes nós não valorizamos, nós não damos atenção para isso. Nós ficamos ouvindo qualquer balela, qualquer conversa torta, qualquer bobagem, notícias mentirosas, notícias negativas. E inconscientemente isso está entrando na tua mente, nas tuas emoções, e isso começa a germinar, vai criando um fruto. Nós pecamos
Porque nós permitimos que notícias negativas, notícias falsas entrem na nossa mente. Porque Deus, Ele não é mentiroso, Ele não é filho do homem para que mintas. Ele não é homem para que mintas, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você não tem que alimentar a tua mente, o teu ser com notícias negativas, não tem que se alegrar em notícias negativas, em notícias falsas, porque isso amanhã vai te fazer pecar, vai te derrubar, vai te destruir, fazer com que Satanás tenha acesso para levar a tua alma para o inferno. E quando Jesus ele fala isso, Ele está questionando as pessoas. Por que você chegou nesse ponto, fariseu? Porque você permitiu que Satanás ele lançasse notícias falsas em vocês, e vocês foram absorvendo essas notícias falsas, e elas ficaram armazenadas nas suas mentes, e elas foram crescendo, elas foram tomando forma, e elas foram germinando, elas foram florescendo, e agora vocês já não acreditam mais na verdade. Vocês não pecam apenas contra mim, vocês pecam contra o Espírito Santo. E se você pecar contra o Pai, há perdão. Se você pecar contra o Filho, há perdão. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, não há perdão, nem aqui nem no porvir. Cuidado com as suas emoções. E Jesus Cristo ele deixou isso muito claro. Um minuto em que você vacilar, e Satanás ele não vai desistir de tomar a tua alma, tomar a tua mente e entrar nas tuas emoções para te desestabilizar, para te levar para o inferno, enquanto você viver nesse mundo. Ele vai estar batendo a sua mente, ele vai estar batendo na porta da sua mente, do seu coração, para ter acesso à tua alma, te aprisionar na depressão, na ansiedade, para te levar para o inferno, para te fazer sofrer, para te fazer você comer o pão que Ele amassa. E a forma de nós protegermos a nossa mente é estarmos conectados com o céu. A Bíblia diz: quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Mesmo que as pessoas elas sejam falhas, mesmo que as pessoas elas não prestem, mesmo que as pessoas elas não sejam aquelas pessoas que você esperam dela, para que você possa proteger a sua mente, para que você não permita que Satanás tenha acesso à sua mente, à sua alma, às suas emoções, você pensa o melhor dessas pessoas, que hoje ou amanhã o Espírito Santo de Deus pode invadir o coração dela, trazê-las ao bom senso, trazê-las ao arrependimento, e elas venham servir ao Deus vivo e Senhor das nossas vidas. Pensarmos no bem das pessoas, pensarmos no bem, é protegermos a nossa mente, é fecharmos as nossas emoções para que Satanás não tenha acesso a ela. Mas quando nós falamos mal uns dos outros, quando nós compartilhamos notícias falsas, que triste nós vimos, de todos os lados, o brasileiro tomou em si de uma tal forma, 2018, propagando mentiras, líderes propagando mentira das pessoas uns dos outros. Somos seres humanos, temos pensamentos diferentes uns dos outros, mas não cabe a nós propagarmos notícias falsas, porque nós só temos a perder com isso, porque estaremos dando acesso a Satanás para entrar na nossa mente e plantar uma semente do mal nas nossas emoções, e aquilo florescer, e daqui a pouco nós estamos pecando, nós estamos magoando pessoas que nós amamos, nós estamos ferindo pessoas que nos respeitam, que nos amam, que gostam de nós. A Bíblia diz: o mesmo Espírito que havia em Elias está em nós. Deus pode usar qualquer um de nós. O Espírito de Deus ele pode usar qualquer um de vocês, qualquer um de nós que estamos aqui. Basta uma palavra do Senhor. Ele só procura aqueles que têm o coração quebrantado, aqueles que estão comprometidos não com a mentira, mas com a verdade, aqueles que estão comprometidos, aqueles que estão adorando o Senhor, não em mentira, em falsidade, mas estão adorando e buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Todas as coisas é possíveis àquele que crê. Nós temos um propósito nessa terra, o Senhor não nos chamou por um acaso, há um propósito das nossas vidas, para nós gerarmos, constituirmos filhos, para nós abençoarmos uma geração, uma nação. Mas Satanás não quer isso, ele quer destruir a tua vida, quer destruir a tua família, quer roubar a tua paz, quer levar você para o inferno, porque ele não gosta de Deus, ele não gosta da criação de Deus, dos filhos de Deus, não tem nada conosco, e ele vai tentar de todas as formas parar você, porque ele não tem medo daquilo que você é hoje,
mas daquilo que você vai se tornar amanhã nas mãos de Deus. É um grande medo de Satanás. E por isso, todo santo dia, ele vai colocar mentiras, notícias falsas e negativas para ser bombardeado a tua vida, a fim de você deixar ele entrar e ali ele fazer morada na tua vida, na tua casa, e destruir você, arrasar a tua família, arrasar a tua casa. Por isso Jesus questionou, porque não é pecado, está tudo bem, todos nós temos pensamentos negativos, porque somos bombardeados por esse mundo. Nós vivemos num mundo que é mau, nós vivemos num mundo que é cheio de coisas negativas, cheio de coisas falsas, e não é pecado. Jesus não questionou isso. Você está pensando coisas negativas, há pensamentos negativos na sua mente, há pensamentos negativos, não foi isso, mas eles estavam presos aos pensamentos negativos. Cuidado para você não ficar preso aos pensamentos negativos, que é aí que é o problema. Porque Jesus Cristo disse em João 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, no mundo terá dificuldades, você será bombardeado, você vai ouvir muitas notícias negativas, mas controle a sua mente, creia em mim, creia nas minhas palavras, creia nas minhas promessas. Eu não sou homem para que mintas, nem filho do homem para que se arrependa. Se eu prometi, eu vou cumprir na vida de vocês. Há um tempo de plantar, há um tempo de colher. Descanse em Deus. A Bíblia diz, lançai todas as vossas ansiedades no Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Ao seu tempo vai florescer, ao tempo de Deus vai florescer, vai dar tudo certo. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que nós precisamos é descansar em Deus, é estar conectado ao céu, a ter esperança, a ter pensamentos daquilo que nos traz esperança, a ter benignidade, vontade, pensamentos de fazer bondade, de fazer coisas boas para as pessoas, e fecharmos as portas de Satanás na nossa vida, porque se ele conseguir uma brecha na tua vida, você será arrasado. E é justamente isso. Ele fala que todos os dias Ele está ao nosso redor, buscando a quem Ele possa tragar. Ele está buscando aqueles que possam abrir uma brecha para que Ele possa entrar na vida dessas pessoas e destruí-las por meio de seus pensamentos. Cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com as pessoas que estão trazendo informações para você, as pessoas que estão minando a sua mente, estão colocando informações na sua mente, porque elas podem estar colocando uma semente do mal na tua vida para te levar para o inferno. Se tem uma coisa que precisamos guardar, é a nossa mente. E estarmos preparados para os momentos de adversidade, os momentos de dificuldade. Temos relacionamento com Deus, é impossível conhecermos a Deus se nós não conhecermos a sua palavra. Se você não conhece a palavra de Deus, se você não tem relacionamento com a palavra de Deus, como é que você vai descobrir as ferramentas que você vai utilizar, ou as armas que você vai utilizar para destruir esse mal que está afligindo a tua vida? Não despreze isso. 2 em cada 5 vão ter depressão nos últimos tempos. E isso, a tendência é aumentar, porque Satanás nunca trabalhou antes como está trabalhando nos dias de hoje, porque é chegado o fim do tempo e ele está trabalhando intensamente para te causar depressão, ansiedade, diversas doenças psicossomáticas, para penetrar na tua alma e tentar levar você para o inferno. Jesus estava dizendo para aqueles fariseus: cuidado, o erro de vocês é permitir que coisas más entrem na mente de vocês. E a Bíblia diz em Provérbios que o homem bom, quando ele deixa ser contaminado pelo homem mau, ele vai se transformar em fonte de água barrenta, um poço contaminado que não tem serventia para nada. E Deus, Ele não te fez como fonte de água barrenta, não te fez como poço contaminado,
Ele te fez mais do que vencedor. Ele te fez para reinar nessa terra, pisar em cobras, serpentes, escorpiões, não ser afetado nisso. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido porque Ele te ama. Conhece de pé, está orando por você. Qualquer um de nós podemos ser atacados. E olha que eu estudo isso, olha que eu prego isso, olha que eu vivo isso. E quase por um instante, isso veio acontecer na minha vida. E você não pode abaixar a tua barra.